Jaqueline Chau, da Rádio FM Cultura. Hoje, Jaque, para falar de que filme? Na verdade, até eu gostaria de falar de vários filmes, porque está aí o Festival Internacional de Cinema do RS, é o 9º festival, tem muita coisa boa acontecendo, muito filme bom em cartaz, mas eu vou ter que destacar um deles, né? Claro. Que é um episódio na vida de um catador de ferro velho. É um filme da Bósnia e Herzegovina, do Dani Stanovic. O Dani Stanovic já era mais conhecido, assim, até apesar de ser cinema bósnio, uma coisa assim, estranha, ele já era mais conhecido porque ele já havia estado no Festival de Berlim, em 2001, e de lá saiu com um prêmio por um filme chamado Terra de Ninguém, que se passava durante justamente aquela guerra terrível, né, que houve na Bósnia e Herzegovina. E agora ele está de volta com esse filme que também foi premiado em Berlim e que está naquela lista de filmes que se costuma chamar de docudrama. Na verdade, é a ficcionalização de um fato real, né, a história de um catador de ferro velho, que precisa levar a mulher para o hospital. Ela teve um aborto, não sabia nem ao menos que estava grávida, tá? E só que ele não tem o plano de seguro, ele não tem cartão de seguro, ele não tem nada. É uma comunidade absolutamente desprovida de tudo. Eles vivem assim no meio dos restos daquela sociedade, seria pré-industrial, né? Porque afinal a Bósnia também esteve sob domínio, né, da União Soviética há muitos anos, então são restos de uma indústria falida, de que se alimenta essa população desse lugarejo onde ele mora. E ele, para tentar levar a esposa a um hospital e tentar conseguir que ela se cure, porque ela precisa fazer uma curetagem, ela teve um aborto espontâneo, ele vai enfrentar um verdadeiro périplo. Ele é obrigado várias vezes a viajar com a esposa, as portas invariavelmente lhe são fechadas na cara, né? E essa situação de precariedade, de falta de tudo, que não é muito estranha para nós brasileiros, especialmente nessa área da saúde, ela é esmiuçada assim ao máximo possível, né? E esse ator que interpreta o personagem, que é o Nazif Mujik, na verdade ele está interpretando a si próprio. E o mais incrível de tudo, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Berlim no ano passado por esse papel. É um filme assim extremamente importante por mostrar essa precariedade e mostrar o que resultou daquela sociedade, né, daquela civilização pré-industrial, né, e ao mesmo tempo assim mostrar como essas pessoas conseguem sobreviver em meio àquela falta de tudo, né? Porque unindo a todos ainda há a solidariedade, né? Mas é só isso que eles têm. Realmente, eles só têm a solidariedade, eles não têm outra coisa. Esse filme vai passar dentro do Festival de Cinema Internacional, vai ser exibido no dia 11, lá no Cine Bancários, a partir das 7 da noite. Pelo que eu vi aqui na programação, é sessão única. Eu acho que é uma oportunidade imperdível para as pessoas, até porque esse filme teve uma sessão de cabine para a imprensa aqui há muito tempo e o filme não entrou em cartaz. Então, não sei como é que está a questão da distribuição dele, se as pessoas vão poder ver ele dentro de sessões comerciais normais. Jaque, brigadão pela tua participação aqui. Eu que agradeço. E até lembrando que algumas dicas do Festival Internacional de Cinema de Porto Alegre estão agora na Agenda Cultural. Acontece até o dia 11 o Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul. Os Cine Bancários, a Sala PF Gastal e a Casa de Cultura Mário Quintana recebem 21 longas de diferentes países ainda inéditos no circuito gaúcho. Vão ocorrer também exibições no Cine Teatro Gomes Jardim, em Guaíba, e na Sala Ulisses Jeremia, em Caxias do Sul. A programação conta com sessões comentadas e oficinas gratuitas. Porque não é o tipo que a gente está falando aqui. O tipo que a gente está falando aqui é o tipo secundário básico de cara. O cara que pensa... A companhia Teatro Sarcáustico inicia uma mostra em comemoração aos 10 anos de atividades. 8 espetáculos do grupo serão apresentados até o final de agosto. A primeira peça a ser exibida é Breves Entrevistas com Homens Hediondos, que tem sessões a partir de hoje até domingo no Teatro de Areia. A mostra também conta com oficinas e festas. Para mulher do que o porco básico? 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 Para mulher do que o porco básico?
Porque o que agrada... Uma peça que explora a vida e o imaginário do dramaturgo Corpo Santo entra em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana. O espetáculo Santo Corpo, ou Louco da Província, pode ser visto de hoje até o dia 15. E eu converso agora com Gabriela Bocardi, ela que é assistente de direção, e também com a Jussara Gaspar, responsável pela dramaturgia do espetáculo. E o espetáculo tem direção da Inês Marocco. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, Newton. Tudo bem, Gabriela? Tudo. Vamos começar pensando assim, de que maneira, né, vocês, como grupo, estão abordando a figura do Corpo Santo? Nós fizemos uma dramaturgia em grupo, a partir do livro Cães da Província, do Assis Brasil, e das peças do Corpo Santo. Nós reunimos, É um teatro de enfermidade. grupo, né? A Inês trabalha com teatro de pesquisa, ela faz isso, e de uma vontade de unir as 3 áreas do IA, do Instituto de Arte. Ela e outros professores pensaram nisso e fizeram um seminário. Desse seminário, com várias pessoas... professores da história, da antropologia. Gente que já havia trabalhado com o QS, como o Roberto Oliveira. Sim, também. Se juntaram nesse seminário para fruição de ideias mesmo e falar sobre ele, sobre o Corpo Santo. Sim, foi um seminário de uma semana, onde vieram professores de várias áreas. O Fábio, professor da História, veio nos falar sobre o contexto histórico, onde se deu a... Então, a Gabi, ela é assistente de direção ao lado de uma outra assistente de direção. Eu trabalhei na dramaturgia ao lado de um núcleo de dramaturgia, que é o Áquila, o Jefferson e a Naomi. E então é isso. E isso é tudo em laboratório, né? Isso, tudo em laboratório. Exatamente. Em laboratório, criando cenas, criando a história desse cara. A gente está vendo algumas imagens ali da montagem. A Inês Marocco, que vinha montando trabalhos a partir da obra do Érico Veríssimo, montou o Sobrado e também montou o Incidente em Antares. O Incidente em Antares, né? Ela gosta muito de trabalhar com narrativas, né? E adaptá-las e tal. Então, viajando nesse universo do QS de 200 anos atrás, a gente... Vocês falaram no Roberto Oliveira, eu lembro que há alguns anos ele apresentou uma peça sobre Corpo Santo, né? 2005. Em 2005. E na peça ele já misturava esses elementos da vida pessoal, né? Da vida de Corpo Santo, também com os elementos da sua obra. A obra ela é muito intrínseca, a vida do Corpo Santo. Ele escreve coisas que aconteceram com ele, escreve coisas que ele imagina, é tudo muito unido. E uma crônica muito fiel daquela sociedade, né? Sim. Daquela província de 1860. Né? Porque naquele momento ele também ele era considerado um diferente dentro daquela sociedade. Total, né? Newton. Ele era um incansável, ele era um jornalista incansável, crítico político da sua época. Ele apontava coisas que não estavam bem, pontes que estavam caídas, juiz que não juiz corrupto. Então ele era, a gente chegou a uma conclusão pesquisando tudo isso. 9 alienistas avaliaram ele, um só disse que ele sofria de uma monomania. Então foi uma tentativa da sociedade, da província, de excluir alguém que apontava os erros. É a conclusão que a gente acabou chegando. Claro que, enfim, é uma conclusão de uma pesquisa, a gente foi atrás de dados, documentos mesmo. Ele editou uma enciclopédia, ele montou uma tipografia, editou uma enciclopédia de 9 volumes que chegaram até nós 6, com a graça do Assis Brasil, Luiz Antônio de Assis Brasil, que conseguiu viabilizar isso. 3 delas não se sabe, então há uma lacuna aí nessa pesquisa ainda. A gente pretende, se alguém souber desses 3 volumes, nós estamos Avisem aí. que a gente está procurando. Bom, e esse ambiente, né, que o Corpo Santo viveu e retratou, né, e criticou nas suas peças, né, ele é considerado um dos precursores do teatro do absurdo, né? Total. E de que maneira, então, tanto aquilo que faz parte da sua obra, quanto do seu teatro, né, de que maneira isso tem relações com o mundo de hoje? Ele é além de nós ainda, entendeu? Então, há 200 anos atrás, quando ele escreveu isso,
É lógico que ele ia ser rechaçado, ninguém estava preparado. Ele escreveu a primeira peça sobre um casal homossexual que se separa. A separação de 2 esposos. Em 1860, meu Deus, o que é isso? Não se fala sobre isso, entendeu? Então, ele vai além da gente ainda. O teatro dele é um teatro... há uma discussão sobre se é surrealista ou absurdo, né? Bem forte. O Eudinir Fraga fez uma discussão sobre isso, o próprio Guilhermino César. Então, o que a gente sabe é que ele era um homem do teatro sem nunca ter visto as suas peças serem montadas, sem poder lapidá-las. Ele era um homem do teatro como denúncia mesmo, do teatro como Boal diz, de ajudar essa pré-humanidade que nós somos, porque não é uma humanidade, né? Ajudar essa pré-humanidade a ser humana, né? Tanto que ele, inclusive, ele disse que eu só vou ser compreendido daqui a 100 anos, isso em 1863, na década de 60 de 1800, e ele foi montado 100 anos depois, pela primeira vez. Por um cara, o Antônio Carlos Sena, que é bonequeiro hoje, que a gente conseguiu conversar com ele também, primeiro diretor de Corpo Santo no mundo, 1966. E depois disso a obra do Corpo Santo começa a ser estudada e montada em outras partes do país, né? Até recentemente no palco giratório Sesc houve um espetáculo lindo sobre a obra do Corpo Santo que veio o Labirinto, né? Eu acho que era uma montagem do Moacir. E isso foi muito bacana. Eu vi o Labirinto, acho que no Porto Alegre em cena em outro momento, né? E agora ela retornou. Eles estão um tempo aí na estrada já, o grupo. Também é um grupo, teatro de grupo, né? Bastante gente, elenco. Gabriela, e nas montagens, né, da Inês, a gente percebe uma preocupação muito grande com uma dramaturgia feita pelo próprio elenco, né? Em que há uma série de improvisações que ela propõe e que a partir daí as coisas começam a se construir. Como é que foi nesse caso? A gente trabalhou com uma dramaturgia que o pessoal do grupo de dramaturgia mesmo trazia, que a gente fazia a partir dos textos e do livro, mas muita coisa foi criada em cena. A gente pegava a dramaturgia que a gente trazia, improvisava e muitas coisas saíam na hora. Assim, uma fala que uma pessoa trouxe, uma ideia, e as coisas iam se construindo na mistura do texto pronto e das improvisações. E às vezes saíam núcleos de improvisações. Por exemplo, um grupo improvisava a mesma cena e o outro improvisava a mesma cena do outro lado da sala. E essas duas coisas conversavam, assim. E apesar de serem separadas. E todo eu mundo acho que essa improvisava criação... todo mundo. Exatamente. Eu fiz o Inesperto, a Rê fez o Inesperto, muitas Depois coisas começaram a brigar para saber quem é que é provocar. Não, isso não existe. Isso não existe. A gente agradece a Inês Marocco, porque ela é incansável. Newton, a gente não sabe como ela faz tudo que ela faz. Está numa banca de, sei lá, de professor agora, de doutorado. Ela é incrível. E fazer assistência, eu falo mais por mim, fazer assistência de direção é um aprendizado incrível. Assim, de tu poder observar e de tu poder falar também, tanto para mim quanto para a Magda. E o legal é que vocês, além disso, também dividem outros papéis dentro do grupo, né? Participam de todos os processos, né? Vocês também estão no elenco, houve outros grupos responsáveis por outras questões, né? Então, quer dizer, o ator não está ali para... Eu acho que isso é o principal, porque todos nós somos responsáveis por todo o espetáculo. A gente faz produção, dramaturgia, assistência de direção, então não são coisas separadas. Tu é o grupo da produção, tu é o grupo da atuação. Não, todo mundo está ali para tudo e para troca de figurino. A gente se ajuda na coxinha, é uma bagunça. Coxinha é uma bagunça. Eu acho que a gente podia montar uma peça só com o que acontece na coxinha. Mas eu acho que é isso que faz o espetáculo ser tão junto, sabe? Tão... não tem uma palavra para isso, mas ele é, sabe? Todo mundo trabalha com tudo. Legal. Gabriela, Jussara, obrigado pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço. A gente te aguarda lá, né? Não, com certeza. Tenho acompanhado o trabalho do grupo e vou estar lá para assistir. Santo Corpo ou O Louco da Província, até o dia 15 de junho, de quinta a domingo, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigadão. E temos mais uma dica antes do fim. Hoje acontece o show Um Século de Caymmi e 7 décadas de Chico na Casa de Teatro, às 22 horas. Os músicos